uma palavra para Carolina Nogueira, extensionista também do projeto. Carol, está contigo. Segue aí. Oi, pessoal, boa noite. Assim como foi dito antes pelo Tiago, né, eu sou Ana Carolina, eu sou graduanda do 7º período de fisioterapia da UFRJ, eu faço parte do projeto de extensão Cona do 7 desde o início, e também faço parte do projeto de pesquisa no laboratório da professora Fernanda. A gente vai iniciar agora a segunda palestra do dia, nosso simpósio, que vai ter como tema a atuação da fisioterapia na qualidade de vida e fadiga das vidas com esclerose múltipla, com a palestrante Carolina Paitelli, que é fisioterapeuta, membro do Conselho Fiscal e coordenadora regional da Prafim, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Profissional do Conselho e primeira secretária da FER. E parabenizar ela também, aproveitamos, para parabenizar pelo dia de hoje, porque hoje é o dia do fisioterapeuta funcional, né? E essa especialidade ela foi regulamentada através da resolução do conflito número 189, desculpa, 189, de 9 de dezembro de 1998. Então, a gente queria, antes de tudo, agradecer a você, parabenizar pelo dia de hoje. Então, eu também peço, antes de começar a palestra, que qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, vocês escrevam durante a palestra pelo chat, ou então, se alguém quiser, a gente pode abrir para o microfone no final da palestra, para perguntas também. Então, Carol, você está aí já? Tá Tô aqui, tô. Estão me escutando? Sim, estamos sim. Tá ótimo. Muito obrigada. Quando vocês marcaram essa palestra para esse dia, acho que eu nem sabia que hoje era o dia da fisioterapia neurofuncional, então é uma honra hoje estar palestrando, né, falando sobre a fisioterapia neurofuncional e de um tema que eu amo, que eu adoro, que eu gosto muito. Então, espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas, que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Até a última vez que eu fiz uma live sobre isso, a minha relação com a esclerose múltipla começou na faculdade, porque eu fiz o meu TCC sobre esclerose múltipla, fadiga, e eu fiz meu TCC em 2010. E 10 anos já mudou muita coisa. Antes era muito difícil encontrar coisas sobre o tema, e 10 anos depois a gente tem uma enxurrada de artigos sobre isso, muitas e muitas coisas sobre o tema. Não tem como a gente dizer que a gente não sabe fazer isso, porque a gente tem informação para isso, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. Fiquem à vontade para fazer perguntas, e eu espero que a gente possa também trocar um pouquinho, tá? Vou aqui colocar a apresentação. Tá bom. E, peraí. Foi. Vocês já estão vendo a parte do PowerPoint? Estamos sim. Tá, pronto. Abriu? Abriu. Beleza. Então, por que esse tema, né? Uma das grandes questões é a fadiga na esclerose múltipla, a gente vai falar um pouquinho disso. E nós, como fisioterapeutas, reabilitando, fazendo atividade física, incluindo esses pacientes nas atividades de vida diária, incluindo esses pacientes em outras atividades, a gente tem muitas dúvidas, às vezes, o quanto que o exercício, que o que a gente implementa na reabilitação vai ser benéfico ou não para esses pacientes na qualidade de vida e na fadiga, né? Então, para a gente ter uma ideia do que acontece, né, o que é a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. Ela é uma doença inflamatória
Então, os oligodendrócitos, que são anticorpos, atacam, vou colocar aqui o outro, atacam essa capinha, que é a capinha da bainha de mielina. E aí é isso aqui que acontece, a capinha da bainha de mielina, ela é degenerada por essa inflamação, ela é desmielinizada, e então a gente tem uma diminuição da condução dos sinais elétricos. Então, enquanto aqui a bainha de mielina, ela tem uma função de levar informação mais rápida, né? No meio aqui, aqui não está mostrando, mas existem os nódulos de Ravier. Esses nódulos fazem com que o impulso elétrico seja saltatório, então por isso que ele é mais rápido. E quando a gente tem a desmielinização dessa bainha, a gente tem aqui uma velocidade de condução muito mais lenta, né? Então, é importante a gente saber isso e a gente saber que acomete o sistema nervoso central. Ou seja, a gente pode ter acometimento de qualquer parte do cérebro, a gente pode ter acometimento de cerebelo e medula, a gente não pode esquecer isso, porque uma das questões é que a gente nunca vai ver um paciente igual ao outro, a gente sempre vai ter pacientes diferentes, por essa questão do próprio acometimento poder ser em qualquer parte do sistema nervoso central. Falando em epidemiologia, normalmente são 2 mulheres para 1 homem, então a gente tem um acometimento maior em mulheres, e a idade média na faixa dos 30 anos, a gente coloca entre 20 e 40 anos, então é uma doença do adulto jovem, o diagnóstico normalmente é feito nessas idades, entre 20 e 40 anos, e aqui a gente pode perceber que a gente tem uma incidência maior na forma remitente recorrente. E de 8 a cada 10 pessoas são diagnosticadas com esse tipo de forma, e depois desenvolvem a secundária progressiva. Não necessariamente depois desenvolvem a secundária progressiva. O que acontece? Você tem um diagnóstico porque você tem um surto, ou seja, aqui você tem a desmielinização, algum sintoma, alguma questão, por exemplo, falta de força no pé. Exemplo, você faz, isso a gente chama de surto, algum sintoma neurológico que aparece. E aí os pacientes vão necessariamente fazer pulsoterapia, que é como se fosse, o corticoide injetável, você faz como se fosse uma quimioterapia de corticoide durante mais ou menos uma semana, cada paciente é de um jeito. E aí, normalmente é diagnosticado primeiro com a forma remitente recorrente, que você tem um surto, depois você tem uma melhora do sintoma e fica estável. Conforme vai acontecendo a progressão da doença, se esse paciente tiver muitos surtos e mantiver alguns dos sintomas, porque esses sintomas podem desaparecer ou não, esses pacientes vão ser classificados como uma forma da progressiva secundária, tá? A epidemiologia, aqui a gente pode perceber que os países que a gente tem uma prevalência maior de esclerose múltipla, de indivíduos com esclerose múltipla, é no hemisfério norte, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e parece que possa ter a ver com a incidência solar. E aí a gente pode falar, vou mostrar um artigo sobre isso, mas a gente já pode começar a falar sobre a questão da vitamina D. Então, a gente sabe que o sol, a luz solar, gera para a gente a vitamina D. Então, parece que os locais que têm menor incidência da luz do sol têm uma maior prevalência de indivíduos com esclerose múltipla. Não que a gente não vá encontrar aqui no Brasil, né? A gente tem bastante paciente com esclerose múltipla, mas lá no hemisfério norte parece ser muito maior. Então, aqui é a classificação. Antes a gente tinha 3 tipos, agora a gente fala mais em 4. Então, aqui a gente tem a forma mais comum,
que é a remitente recorrente, remitente recidivante, vocês podem ver com tipos diferentes de nomenclatura. Então, você tem um pico aqui, que é o surto, que é quando você tem uma manifestação neurológica nova, e aí você tem uma diminuição desse sintoma, mas talvez fique com alguma questão. E aí você fica estável. Depois você tem um surto novamente, diminui, só que você ainda continua com algum tipo de sequela. A progressiva secundária, que é a forma que depois a gente acaba vendo um pouco mais, depois ela começa a acontecer mais surtos, mais subitamente e mais vezes e recorrentes. Essa forma aqui, a progressiva primária, ela é a mais difícil de ser encontrada. Você tem uma degeneração sem parar. Eu já vi um caso de uma paciente ter em 3 meses e falecer em 3 meses. É muito difícil. Eu vi poucas vezes, só vi uma vez, na verdade, mas acontece, né? E a esclerose múltipla primária recidivante ou primária recorrente, que você tem surto, progressão, surto, progressão, surto, progressão. Você não tem uma estabilidade, né, dos sintomas. Você vai progredindo muito rápido. Então, ainda bem, a gente viu lá, a maioria, 85% dos pacientes ficam na forma remitente recorrente, remitente recidivante, né? Então, a gente vai ver mais esse tipo de paciente, mas podendo vir para cá também, tá? Então, como eu falei, como é uma doença do sistema nervoso central, a gente pode ter várias manifestações clínicas, vários tipos de manifestações, e aqui a gente tem as manifestações mais comuns, né? Então, a sensorial é muito comum, a gente vê muito visual, olha como a motora é muito comum também, né? A fadiga é muito importante. Então, a gente pode ter vários tipos de manifestação. Então, aí eu já começo a chamar a atenção de nós, fisioterapeutas, para uma avaliação muito bem feita e muito adequada. E além de uma avaliação inicial, a gente sempre ter um cuidado de uma reavaliação, especialmente quando esse paciente apresenta um novo surto. Muitas vezes, esse novo surto pode ser muito singelo, às vezes não muito perceptível, e nós, fisioterapeutas, que somos profissionais de primeiro contato e estamos muito com esses pacientes, a gente está em contato com eles várias vezes na semana, nós podemos perceber alterações importantes nesses pacientes e manifestações clínicas novas. Então, eu acho que tudo a gente tem que se preocupar, mas o que a gente consegue muito intervir são nessas questões, nessas manifestações como a fadiga, como todas as questões musculoesqueléticas, de sensibilidade, e aí eu chamo a atenção para essa questão aqui, que é a depressão, a ansiedade e a instabilidade de humor. A gente, com a atividade física, a gente vai ver agora em uns artigos, com o exercício, com a atividade física, esses pacientes podem melhorar também desses sintomas. Não necessariamente a depressão é um sintoma secundário, ele pode ser um sintoma primário, pode ser pela uma manifestação neurológica dos indivíduos com esclerose múltipla. Tá? Então, aqui a gente também, né, estou me atendo mais a essa parte motora, mas a gente não pode esquecer da parte urinária. Esses pacientes costumam ter bexiga neurogênica, ou seja, normalmente é uma dificuldade de esvaziamento da bexiga com também uma incontinência. Muitos desses pacientes precisam fazer sonda de alívio, e aí começam a ter uma diminuição de qualidade de vida também por isso. Às vezes, nem sempre, a alteração na qualidade de vida desse paciente é por uma questão musculoesquelética. De repente, é por causa de uma questão aqui como depressão, ou uma questão como incontinência urinária. Eu tive uma paciente que ela tinha alteração na marcha, fraqueza e alteração de equilíbrio importante, mas o que mais incomodava ela era a questão urinária.
porque ela precisava fazer sonda de alívio pelo menos 5 vezes ao dia. Então, assim, ela se incomodava muito de estar na rua ou de ir ao shopping, né, e não poder, talvez, ficar muito tempo ou ter que ir para algum lugar para passar sonda, né, isso diminuía muito a qualidade de vida. Então, o quanto que, junto ao médico, junto a outros profissionais, porque esse é um paciente que precisa de uma intervenção multidisciplinar muito importante, o que a gente pode fazer juntos para que a qualidade de vida desse paciente melhore. E aqui, essa é a principal escala, que é a EDSS, escala expandida do estado de incapacidade. Às vezes os pacientes recebem o diagnóstico, normalmente, com a EDSS e um número desses aqui. E aí, nenhum dos pacientes entendem nada. Mas que número é esse? O que isso significa, né? E nós mesmos também podemos avaliar dessa forma. É a melhor forma de avaliar o estado de incapacidade do indivíduo com esclerose múltipla. Então, a gente vê que quanto maior a pontuação, mais complexo, mais disfunções, mais restrito esse paciente provavelmente estará. Então, a gente possivelmente começa a atuar aqui no 3, dependendo até no 2, né? E o 4, especialmente, a gente já tem uma atuação muito importante. Mas, às vezes, esses pacientes chegam para a gente aqui. Muitas coisas acontecem. Eu atendi um paciente virtualmente de São Paulo, agora na pandemia, com esclerose múltipla, que ele teve um relato bem interessante. E esse não foi meu primeiro paciente que teve esse tipo de relato. Ele apresentava uma parestesia no pé, que evoluía um pouco para a parte posterior, aqui de panturrilha. E aí ele ia ao ortopedista, em vários médicos, e falavam que era da coluna, né? Então, durante uns 6 anos, ele não conseguiu diminuir esse sintoma, não piorou, não melhorou, e aí depois ele teve um surto. Provavelmente, essa questão da parestesia de membro inferior já era um sintoma da esclerose múltipla. Às vezes isso acontece, às vezes não, isso acontece bastante. Então, um sintoma leve, especialmente quando é de sensibilidade, ser confundido com outras coisas. Por isso que o diagnóstico médico precisa ter diagnósticos diferenciais, precisam ser descartados outras doenças. E a gente precisa ouvir os pacientes. Então, aqui, quais são as funções que a gente avalia, né? Funções piramidais, cerebelares, funções de tronco, funções sensitivas, vesicais, intestinais, visuais, funções mentais, entre outras. Então, é uma escala que a gente avalia tudo para a gente conseguir dar uma nota do estado de incapacidade desse paciente. E aqui é só um pedacinho dela, só para vocês terem uma ideia de como ela é, aqui a pontuação, como é que se faz, como é que se dá, mas ela é bem maior do que isso, só para vocês verem e saberem como ela é, tá? E aí, a gente começa falando dos sintomas invisíveis, e que a fadiga é um sintoma invisível, porque a gente não consegue ver, né? E é um sintoma que precisa ser relatado pelo paciente, só o paciente que consegue dizer isso. E esse sintoma pode ser descrito de várias formas, como sonolência, falta de energia, fadiga generalizada, cansaço, falta de motivação, fadiga motora, sensação de agravamento dos sintomas, fadiga física, astenia, né? Então, a gente consegue, escutando o paciente, a gente tem vários tipos de fala, né? A gente tem várias escutas do paciente, de o que é essa fadiga, o que representa essa fadiga para esse paciente. É importante a gente saber que essa fadiga é uma fadiga central, não é uma fadiga periférica, não é uma fadiga de quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente pega pesado, corre mais, pega mais peso e fica com aquela dor muscular, aquele cansaço muscular, não é isso. É um cansaço generalizado, é uma prostração, é uma astenia. Isso é a fadiga do indivíduo com esclerose múltipla. E a gente não pode deixar
de falar da dor e da depressão, que são também sintomas invisíveis, né? E que podem ser primários. Lembrando que a depressão pode ser um sintoma primário, ou pode ser secundário a toda essa questão, né? Eu tenho uma paciente que ela fala, ai, Carol, é um saco, porque minha médica fala que eu não posso me estressar porque eu posso ter um surto, mas ela também fala que eu também não posso ficar parada demais, que eu não posso ter emoções poucas, porque isso também pode me gerar uma depressão e gerar um surto. Então, isso gera ansiedade, né? Isso gera depressão. Você ter limitações, né? E não saber em que momento, será que eu estou tendo um surto? Será que eu vou ter um novo surto? É muito desgastante para esses pacientes. Então, é tão importante isso para esses indivíduos que o Dia Mundial da Esclerose Múltipla foi dia 30 de maio e eles dão uma ênfase muito grande aos sintomas invisíveis. Então, para eles, é muito importante que a gente os escute, que a gente acredite no que eles estão falando, especialmente a gente que está com eles muitas vezes na semana, muitas vezes dentro da casa deles, porque muitas vezes os familiares não entendem isso. Às vezes acham que é preguiça, às vezes acham que está de bobeira, e não necessariamente. Às vezes a gente sabe que o paciente está cansado, está com preguiça, porque faz parte de todo mundo isso, né? Mas a gente precisa acreditar que isso é real e que isso pode ser um sintoma da esclerose múltipla. E aí, falando um pouquinho de evidências, né? Qual é o impacto que os sintomas visíveis e invisíveis têm na questão social, nas funções sociais, no trabalho, no emprego desses indivíduos? Então, a gente sabe que quanto maior a incapacidade desses indivíduos, a gente encontra essas pessoas trabalhando menos. Então, quando essas pessoas já estão cadeirantes ou com outras disfunções, a gente encontra menos essas pessoas trabalhando. Não há associação entre o emprego e a fadiga, né? Então, que bom, porque isso gera uma certa frustração quando acontece, né? Isso nesse estudo, né? E tem uma correlação elevada da escala de ajuste social e de trabalho com a EDSS, escala de impacto de estado de incapacidade. Então, quanto maior aquela pontuação da EDSS, maior a correlação de não estar no emprego, de não estar mais envolvida nos meios sociais. Isso é muito importante. E aí, para a gente falar um pouquinho só de avaliação, eu vou falar superficialmente, né? Tudo isso aí é importante mais um pouco, né? Força, marcha, coordenação, fadiga, cognição, sensibilidade, equilíbrio. Então, olha o quanto é importante a gente ter uma avaliação bem minuciosa, que vai demorar, que a gente precisa ter uma escuta, que a gente precisa avaliar e reavaliar. E aí, pensando um pouquinho, né, em o que a gente pode usar como instrumentos, né? Eu vou dar exemplos, tá, gente? Isso aqui não é só isso que funciona, são exemplos. Então, para força, a gente pode usar MRC, dinamometria, teste 10RM. Então, a gente precisa avaliar um paciente que tem uma locomoção boa, né, que não é acamado, talvez seja mais legal a gente usar a dinamometria e um teste de 10RM, por exemplo. Mas um paciente acamado, aí a gente pode usar o MRC. Então, a gente precisa saber em que fases, em que momentos a gente usar certos instrumentos. Marcha, fadiga, né? A fadiga, a gente tem, eu vou falar um pouquinho da fadiga agora, FSS, MFS, Borg, eu vou falar, então não vou me ater muito aqui sobre isso, tá? Na cognição, a gente pode usar, por exemplo, o Minimenta, o MOCA. Quando a gente for avaliar sensibilidade, a gente precisa avaliar sensibilidade superficial, sensibilidade profunda, equilíbrio, a gente pode usar Berg, Tug, Romber simples sensibilizado, coordenação de adococinesia, index, nariz,
E na marcha a gente tem uma escala específica de marcha em esclerose múltipla, que é MSWS-12, mas a gente pode usar TUG, teste de caminhada de 10 metros, teste de caminhada de 6 minutos, também pode ser, né, para preditivos da questão de capacidade cardiovascular também, cardiorrespiratória, e tanto para avaliação mesmo de marcha. Então, só um compilado, uma pincelada de exemplos que a gente pode utilizar como instrumentos na nossa avaliação. E aí a gente não pode deixar de trazer isso para a CIF, né? A gente vai bater nessa tecla agora eternamente, porque fica muito mais fácil quando a gente pensa na CIF, quando a gente pensa nesse paciente, não só aqui, porque isso daqui, gente, são estruturas e funções, né? Eu praticamente avaliei só estruturas e funções, e aí a gente tem que ver aqui que tipo de instrumentos a gente pode utilizar para avaliar estruturas e funções, mas avaliar a atividade, né, avaliar a participação. Quais instrumentos a gente pode usar aqui, que a gente não vai avaliar só estruturas e funções, que a gente também vai avaliar as outras questões. Então, como um exemplo, a gente tem como condição de saúde a esclerose múltipla, como exemplo, uma alteração, uma diminuição de força muscular e equilíbrio. O paciente relata para a gente, e na nossa avaliação a gente percebe que ele tem uma dificuldade de levantar e carregar objetos, e essa é uma queixa muito grande. Por exemplo, eu vou levantar do meu sofá, e aí eu quero levar o copo até a cozinha, eu tenho muita dificuldade. O quanto que isso dificulta a vida dele nas atividades domésticas, né? O quanto que é importante a adaptação da casa. Então, a gente está falando de todos os domínios aqui da CIF, né? A importância da gente avaliar essa parte também dos ambientes, onde ele mora, talvez do trabalho, né? Onde ele costuma frequentar. E uma questão, fatores pessoais, por exemplo, uma paciente que tem 30 anos, jovem, então talvez seja mais fácil de lidar com essa paciente, porque talvez a gente possa implementar algum tipo de esporte, coisas diferentes, não é um paciente idoso que talvez já tenha outras comorbidades, talvez fique um pouco mais fácil ou não, ou a gente tenha que lidar com as dificuldades desse indivíduo por ser jovem e já ter algum tipo de incapacidade, levar à depressão, né? Então, a gente precisa estar muito atento a todas essas questões. E aí, aqui a gente tem uma revisão sistemática, que são os fatores associados às quedas dos pacientes com esclerose múltipla. Então, olha que esse artigo tem 15 artigos que foram selecionados, 2.425 pacientes incluídos, e desses indivíduos, 45% tiveram pelo menos um episódio de queda em 1 a 12 meses. Então, é muito grande, né? Quase metade dessas pessoas tiveram uma história de queda de 1 a 12 meses que eles foram acompanhados. E isso está muito associado à longa duração da doença. Então, quanto mais tempo o indivíduo tem a doença, mais propensão a quedas ele parece ter. Paciente que usa um dispositivo auxiliar, como andador, bengala, até órteses, quanto maior o índice de incapacidade lá no EDSS, mais propensão a quedas, e aí a gente começa a pensar em tudo que a gente pode avaliar, né, em quais instrumentos a gente pode usar, né, aqui, velocidade de caminhada mais lenta, a gente pode ver em algum instrumento, né, e piores desempenhos no Berg, no TUG. Então, o quanto é importante a gente usar instrumentos na avaliação. Aqui a gente tem uma revisão sistemática que mostra a importância da gente fazer esse tipo de avaliação, porque talvez, se eles estiverem com a gente e a gente fizer uma avaliação para ter objetivos adequados e traçar um plano de tratamento correto, a gente consegue diminuir esses riscos de queda, tá? E aí, o quanto é importante o treinamento de força para a melhora da marcha desses indivíduos. Então, aqui a gente tem um ganho significativo de força,
melhora da resistência e da velocidade da marcha, e a intervenção comum de todos os estudos foi a extensão de joelho. A gente já tem muitas evidências em AVC, em Parkinson e em esclerose múltipla de que o treino de força é muito importante para esses pacientes. Então, a gente não pode ter medo de fazer exercícios talvez mais pesados com esses indivíduos. A gente tem que ter muita cautela, a gente precisa entender como esse paciente se comporta, por isso da importância da avaliação e talvez uma avaliação periódica, né, até mesmo para você poder evoluir com seus exercícios, com o seu plano de tratamento. Eu gosto sempre de ter objetivos a curto, médio e longo prazo, para a gente ter um bom plano de tratamento, traçar um bom plano de tratamento. Então, mais uma doença neurológica, mais uma que a gente tem evidências importantes para ganho de força. E para a gente lembrar e não esquecer, não é usar 1 quilinho, talvez para um paciente sim, né? Mas a gente não pode subestimar isso também, talvez usando uma carga mais elevada. E aí, essa daqui, MIFS, é uma escala muito bacana para fadiga, que é a escala modificada de impacto da fadiga. Sempre foi muito usada, vocês vão ver em todos os artigos de esclerose múltipla, usando também a FSS, que é a escala de severidade da fadiga. Ela é muito usada também. Mas qual é a vantagem, especialmente para nós, da escala modificada de impacto da fadiga, que é essa? Ela tem um componente biopsicossocial. Olha a importância disso até para a fadiga. Lembra que eu falei que é uma fadiga central, que tem todas aquelas falas dos pacientes, não é uma fadiga periférica, né? Então, é uma escala que ela avalia a parte cognitiva, a parte física e o psicossocial. A FSS, ela avalia mais a parte física, e não tem muito avaliação do cognitivo e psicossocial. Então, é uma avaliação bem interessante para a gente fazer. Tá? É uma avaliação, mas não que não possa ser feita a FSS. Ela é um pouquinho maior que a FSS, então aqui a gente pode ver a preocupação com as questões do biopsicossocial, né, e o quanto isso é importante. É importante a gente falar que a fadiga é um sintoma relatado, é um sintoma que ele não é mensurável quantitativamente com algum instrumento, como a gente tem para força o dinamômetro, como a gente tem para outras questões. É o que o paciente relata. A gente consegue quantificar aqui pela escala, mas olha as questões. Eu tenho tido que me adequar às minhas atividades físicas. Então, assim, é o que o paciente diz para você. Por isso a gente chama de um sintoma invisível, a percepção do próprio paciente, né? O que ele acha, o que ele sente que é isso para ele. E essa aqui é a escala de severidade da fadiga, tá vendo? Aqui são 20, que é a escala de impacto modificado da fadiga, e a FSS, que é a escala de severidade da fadiga, são 9 itens, tá? Então, e se preocupando um pouquinho menos com a parte do psicossocial, mas também pode ser utilizada. E aí, eu posso utilizar o teste de caminhada de 6 minutos para avaliação da fadiga? Não é o ideal. Por quê? Não é uma fadiga motora, é uma fadiga subjetiva. Porém, você pode sim utilizar o teste de caminhada e verificar o Borg durante esse teste, né? Você pode fazer e deve fazer o teste de caminhada de 6 minutos, se não for possível com esse paciente de 10 metros, o que for possível, e verificar a fadiga durante esse teste, porque isso vai ser importante também para você entender o quanto que você pode evoluir. Então, você pode sim utilizar, mas lembrando que ela não é uma fadiga motora, que ela é uma fadiga, que ela é uma fadiga que é subjetiva, tá? Essa aqui é a escala, a escala de marcha, tá? MSWS12. Eu tive a oportunidade de validá-la e traduzi-la junto com o Leandro, que foi o trabalho dele de doutorado,
E essa também, para vocês perceberem, todas são perguntas para o paciente. Então, limitou a sua capacidade de andar, limitou a sua capacidade de correr, as alterações de marcha, dificultou fazer coisas de pé. Então, mais uma vez, o que esse paciente relata, e é importante a gente saber, né, o grau de dificuldade de tudo isso, o grau de dificuldade desse paciente, do quanto foi evoluindo. Esse artigo, né, da Cochrane, então aí a gente pode ver que não temos poucas coisas, a gente já tem várias coisas sobre, na Cochrane mesmo, sobre esclerose múltipla, exercício físico, fisioterapia, fadiga e qualidade de vida. E aqui foi interessante porque foi um protocolo que queria analisar as questões mais neurofisiológicas, né? Então, será que tem alguma diferença praticando exercícios na fadiga? Então, parece que sim. Parece que os exercícios têm a capacidade de ter um aumento de reserva de energia e não necessariamente levar à fadiga. E aí tem a questão da dose, né, gente? A questão da dose é muito importante. A gente não pode chegar à fadiga com esses indivíduos, porque senão a gente tem uma diminuição de qualidade de vida com eles. A gente precisa avaliar, entender qual é a dose adequada para ele. Normalmente a gente faz 65% da dose que é a máxima dele, que seria moderada. E conforme a gente vai fazendo exercício com esses pacientes, eles têm um aumento da reserva energética, então isso vai melhorando, a fadiga vai melhorando. A gente tem aumento dos processos neurobiológicos que promovem a neuroproteção e a neuroplasticidade. Isso é maravilhoso, importante, o que a gente quer. Então, mais uma vez, trazendo para a esclerose múltipla, a gente ter neuroplasticidade e neuroproteção, fazendo exercício, também na esclerose múltipla, mesmo sendo uma doença desmielinizante inflamatória, mesmo existindo a fadiga, e a gente tem a despotencialização como mecanismo adaptativo da desregulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, a gente consegue ter alterações neurofisiológicas reais com a atividade física, com o exercício, na verdade, né? Atividade é menos do que o exercício. Então, a gente precisa implementar, colocar esses indivíduos no exercício. Sim, fazendo exercícios moderados, quem sabe, exercícios mais avançados, né? E aí, aqui, qual é a contribuição, né, que a atividade física, aqui já é atividade física, que pode levar a esse paciente na fadiga, no gasto energético e na velocidade da marcha, né? Então, a gente vê que pacientes ativos, então a gente já não está falando de exercício, a gente está falando de pacientes ativos, pacientes que têm atividade física, têm uma tolerância maior à fadiga e velocidade maior da marcha. Aqui a gente falou de exercício, e exercício a gente já sabe que temos uma neuroproteção e neuroplasticidade. Talvez na atividade física não seja suficiente para isso, mas talvez seja. Sobre atividade física, eu não sei. Mas tolerância maior à fadiga e velocidade da marcha parece realmente que acontece. E aí, quais são os efeitos do exercício de yoga, fisioterapia na qualidade de vida, né? Então, parece que exercício aeróbico e fisioterapia, que foi dito aqui como treino de equilíbrio, força e mobilidade, foram eficazes na funcionalidade dos indivíduos no aspecto físico, mental e social. Olha aí a questão do biopsicossocial. Então, além da gente contribuir na parte da função, da funcionalidade, a gente consegue contribuir no mental e no social, né? E a yoga não teve efeitos significativos, talvez por ser uma atividade que você não tenha um alto gasto, né? Você não eleva a sua frequência cardíaca, você não tem, não seja um exercício aeróbico, né? De grande importância, não é uma atividade que seja tão benéfica para esses pacientes, para esses indivíduos.
E aí, esse aqui é um guideline, eu já falei até sobre ele, é um guideline sobre Parkinson, esclerose múltipla e AVC. E aqui, né, nessa revisão, a gente tem mais ou menos o que a gente tem como uma faixa de segurança para tratar esses pacientes. Então, o que se chama de exercícios moderados, né, de intensidade moderada, é quando a gente fala 65% da capacidade máxima, seja no teste de caminhada, seja numa espirometria, que seria maravilhosamente o que a gente gostaria de ter, né, uma ergoespirometria, seria o ideal para todo mundo, ou então no teste 10RM, no teste de dinamometria, que também é o nosso padrão ouro, então seria 65% da capacidade da carga máxima, tá? E o que aqui a gente tem como uma questão de bem confortável para a gente, então seriam de 2 a 3 dias na semana de treino aeróbico, entre 10 e 30 minutos de intensidade moderada, de 2 a 3 dias na semana de treinamento resistido, de 1 a 3 séries de 8 a 15 repetições. Então, assim, você fala, nossa, mas está meio vago, de 10 a 30, de 1 a 3 séries, de 8 a 15, por isso a gente falou tanto da avaliação, é o que é bom e o que é interessante para cada indivíduo. É individualizado, não é o que você fez com um paciente com esclerose múltipla que você vai fazer com outros pacientes. Por isso, a importância do tratamento individualizado também. Porque é muito peculiar isso, cada um pode ter um tipo de sintoma, um tipo de fadiga, e aí a gente precisa adequar para cada indivíduo. Aqui a gente também tem uma revisão da Cochrane, que é a reabilitação nas pessoas com esclerose múltipla. E aí, olha o que a gente tem aqui nesse gráfico, né? O que a gente tem de maior evidência, né? Para que a gente consiga ter um tipo de reabilitação com sucesso desses indivíduos. Então, uma reabilitação multidisciplinar, o quanto é importante a gente ter fono, nutri, TO, o médico, talvez não só o neuro, né, junto com esse paciente, o cardiologista, outras especialidades. Então, a gente tem uma evidência muito importante, um impacto bem importante nesse tipo de intervenção. Olha aqui a atividade física, né? O quanto que a fisioterapia pode ajudar esses indivíduos. Então, a gente também tem uma boa evidência para isso, né? E olha o quanto que a gente educar, né? Dar informação para esses indivíduos também é importante. A gente consegue fazer com que esses pacientes entendam melhor as suas doenças e eles se conhecendo melhor, fica mais fácil de não chegar a um pico de fadiga, fica mais fácil de identificar quando pode estar tendo um novo surto, fica mais fácil quando a gente vê que o sintoma neurológico piorou por causa do calor, por exemplo. Então, o quanto que a educação e a informação é importante tanto para o indivíduo quanto para a família, tá? E aqui foi o que eu comecei a falar um pouquinho da vitamina D. Eu não vou me ater ao tratamento, eu vou falar sobre o tratamento porque talvez vocês já tenham visto, uma coisa que se chama protocolo Coimbra. Muitos pacientes com esclerose múltipla optam por fazer só o protocolo Coimbra, alguns fazem o protocolo Coimbra junto com as medicações comuns utilizadas na medicina, outros não utilizam o protocolo Coimbra. O que é isso? São altas doses de vitamina D. Parece, alguns estudos ainda não têm uma conclusão total sobre isso, se realmente tem eficácia, se as altas doses de vitamina D são realmente neuroprotetoras, se elas conseguem diminuir o risco e os fatores para desmelinização e inflamação da baía de mielina, do sistema nervoso central. E aí, mas o que a gente já sabe é que aqui é aquilo que eu estava falando, lembra lá da epidemiologia? Quanto menos incidência de luz solar, maior a incidência de indivíduos com esclerose múltipla. Então, aqui a gente tem isso.
a diferença desses indivíduos. E parece, então, que é assim. Pessoas que viveram, por exemplo, no Reino Unido, que tem pouca incidência de luz solar, né? Lá em Londres chove mais do que qualquer coisa, né? Pessoas que viveram até os 15 anos, que nasceram e viveram lá até os 15 anos, têm uma tendência maior a ter esclerose múltipla no futuro. Pessoas que nasceram aqui no Brasil, que viveram no Brasil até os 15 anos, têm uma tendência menor, né, a ter esclerose múltipla. E isso parece, então, que quanto mais sol você tomou no seu crescimento, né, no seu desenvolvimento, você teve mais vitamina D, e aí você tem um risco menor de desenvolver esclerose múltipla. Então, quanto menor a incidência solar, maior risco de desenvolvimento de esclerose múltipla, é o que parece pelos artigos, e esse aqui é bem legal, bem interessante para discutir sobre isso, tá? Mas essa questão de tomar altas doses de vitamina D depois que aconteceu já o seu primeiro surto de esclerose múltipla ainda não é definida. Alguns artigos mostram que tem um benefício, outros não. Já existem até alguns pacientes fazendo o protocolo Coimbra com esclerose lateral amiotrófica, mas também nada que seja comprovado. A gente tem esse fenômeno que se chama fenômeno de Uthoff, mas a gente nem usa muito mais esse nome, tá? Mas talvez vocês escutem aí em algum lugar. E o que é isso? Muitos pacientes relatam a piora da fadiga, a piora dos sintomas neurológicos, por exemplo, paciente que já tem perda de força na mão, com calor, essa perda de força piora. Isso é muito, muito, muito comum, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive, especialmente no verão. A quantidade de paciente que liga, hoje eu estou na cama, hoje eu não consigo fazer nada, hoje eu estou com uma apatia enorme, hoje minha fraqueza piorou, é gigante. E aí a gente precisa entender o que é. Então, tem curta duração, precisa durar menos de 24 horas. Mas aí você fala, cara, mas aí o calor aqui no Rio é um mês, né? 2 meses, 3 meses, metade do ano é muito calor. Como é que a gente faz, né? E aí você precisa ver que melhora os sintomas, a exacerbação desses sintomas neurológicos ou da fadiga, precisa melhorar quando esse paciente vai para o ar-condicionado, precisa melhorar depois de um tempo de repouso no resfriamento. E aí a gente sabe que não é um novo surto, porque pode ser um novo surto, né? Porque há um aumento da temperatura corporal, né? E aí, olha isso, está presente de 60% a 80% dos pacientes quando expostos ao calor. Isso é muito importante. Olha a importância da gente pensar em fazer os exercícios, em fazer a fisioterapia num ambiente fresco. Talvez num horário mais cedo, de manhã, ou no final da tarde ou à noite, estar dentro no ar-condicionado, em ambientes arejados, tomar cuidado sempre com banhos muito quentes, com saunas. Já me perguntaram sobre hidroterapia, né? E aí, pode ou não pode? Pode fazer, não tem problema. Normalmente a hidroterapia a piscina fica entre 32 e 34 graus. O nosso corpo tem uma temperatura normalmente entre 35 e 36, então é uma temperatura menor. Só que a gente só tem que tomar cuidado com a intensidade dos exercícios, porque com a intensidade dos exercícios o nosso corpo pode superaquecer e aí piorar, tá? Mas não é contraindicado. E aí aqui melhora ao repouso e ao resfriamento, a gente precisa ter. E esse artigo é super legal, uma revisão sistemática que mostra que a gente pode prevenir esses sintomas, né, esses sintomas de exacerbação neurológica do calor, por causa do calor, com pré-resfriamento. Então, de repente, é interessante esse paciente dormir no ar-condicionado, tomar um banho frio antes de fazer a fisioterapia e depois de fazer também a fisioterapia. E aqui, um dos artigos é muito interessante, a gente consegue ter uma evidência
para uma compressa de gelo durante 20 minutos na cabeça. Se esse paciente colocar uma compressa de gelo, vai ter um resfriamento, uma diminuição da temperatura corporal, e aí tem uma melhora do sintoma. O quanto que é importante, porque isso melhora muito a capacidade funcional do paciente. Chega a ser, deixar de ser funcional. Esse paciente pode acabar deixando de ser funcional por causa desses sintomas. Aqui a gente tem algumas prescrições e recomendações, os potenciais benefícios, né, do exercício para esses indivíduos. Eu sublinhei os que eu achava que a gente poderia, que a gente falou um pouco mais, né? Então, a gente tem realmente evidência que a gente treinando resistência com esses pacientes, a gente consegue administrar melhor essa fadiga. A gente consegue melhorar também a intolerância ao calor, alguns pacientes que não têm muita capacidade de suar também, a gente melhora com essa questão do refrigeramento, do pré-resfriamento antes dos exercícios. Olha a importância disso também, e a importância do durante a gente também estar com o paciente bem resfriado, num ambiente bem arejado. E aí, a questão do alto gasto energético, né, durante a marcha, o quanto que é importante a gente estar se checando o tempo todo com escala de Borg, a gente está se checando frequência cardíaca, a gente checar sempre todas essas questões para a gente não ter um alto gasto energético durante a marcha. A gente sabe que quanto maior o gasto energético, maior a fadiga e vai aumentar, talvez, os sintomas neurológicos também, até pela questão da temperatura. Uma revisão sistemática bem legal, deixa eu ver aqui na lição, tem 5 minutos, né? Que mostra pra gente aqui o quanto que em imagem a gente consegue ver em ressonância magnética alterações mesmo após atividade física, após exercício físico. Então, a gente, além de ter mudanças funcionais, a gente tem mudanças nas estruturas cerebrais. A gente, por ressonância magnética, a gente consegue, por PET, a gente consegue ver que existem alterações mesmo estruturais como a gente já viu que existem neuroplasticidade nesses indivíduos. Então, bora fazer exercício com esses pacientes com uma certa cautela, a gente avaliando sempre atentamente. Talvez eu não tenha falado, mas durante os exercícios, o que a gente usa muito com esses pacientes é a escala de Borg. Então, quanto que esse paciente está cansado durante o exercício, a gente vai perguntando na escala de Borg, e esse paciente mesmo, como a gente falou, a importância da educação, né? Ele vai se conhecendo, ele vai percebendo quando ele está chegando à fadiga, porque a gente não pode, na verdade, chegar a essa fadiga, porque senão diminui muito a capacidade física e qualidade de vida desse indivíduo. Então, ele vai aprender a saber manejar e a gente, junto com ele, vai chegar a isso e o que é ideal para cada um. Não vou mostrar o vídeo porque não está aparecendo som, mas muitos de vocês já devem ter visto isso. Eu conheci a Nath quando eu estava treinando uma outra equipe natação. Ela faz triatlon, tá? A Nath faz bike, corrida e bicicleta. Hoje ela está com 32. Ela teve o primeiro surto com 20 anos. E ela faz uso de medicação para controlar, né? Para manter estável, tentar manter estável, né? Mas ela, nesse vídeo aqui, que não dá para escutar o som, ela fala que para ela o maior remédio dela é a atividade física. E aí eu pergunto para vocês, a gente vai fazer com que ela pare de fazer exercícios, e ela faz exercícios severos, avançadíssimos, porque ela conseguiu completar o Full Ironman. E o Full Ironman é o quê? São 5 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Olha aqui o tempo dela. Ela completou em 14 horas.
Então, assim, a gente só falou de pessoas com incapacidades muito grandes, né? Mas a Natália nunca passou por fisioterapia neurofuncional, por exemplo. Ela é atendida até por um colega meu que trabalha com a parte ortopédica, ele é osteopata. Então, ela trata as lesões que ela tem como atleta, porque ela é uma atleta amadora. Né? Mas ela nunca fez fisioterapia neurofuncional, porque ela é uma das pacientes que está em remissão. Ela só teve 2 surtos que não trouxeram sequelas. E aí, você vai falar para ela que ela não pode fazer atividade física, né, com muito esforço, e ela está sem surto há muitos anos. Ela hoje mora na Alemanha, ela hoje continua treinando para triatlon, que o grande objetivo dela era fazer o Ironman, e são treinos extenuantes, todos os dias, treino de bike, corrida, natação. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. Eu até comentei na última live que eu fiz, talvez essas pessoas não cheguem para a gente. E a gente tem uma sensação de que tem muitas pessoas muito graves, né? Realmente tem. Mas tem pessoas que conseguem ter uma qualidade de vida como ela. E o esporte, o exercício físico trouxe essa qualidade de vida para ela, né? O quanto que foi importante isso, tá? Era esse o recado que eu queria dar. Muito obrigada pelo convite, mais ainda por hoje ser o dia da fisioterapia neurofuncional, que é, né, a minha paixão. Então, espero que tenha sido bem legal para vocês e estou abertas a perguntas, tá bom? Tá bom, Carol. É com satisfação que a gente agradece a você pela participação. E agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém quer abrir o microfone para falar? Acho que durante a palestra a Raquel levantou a mão. Eu não sei se foi algum erro. Então, enquanto a Raquel não se pronuncia, eu vou ler aqui algumas perguntas que estão pelo chat. A Ju fez uma pergunta, mas eu acabou respondendo logo em seguida. Respondi. Foi. Ela perguntou sobre se tinha alguma indicação específica para a prescrição de exercícios, sobre as séries, as repetições, treinamento dos pacientes. Daí logo em seguida você falou sobre isso. Ah, tá. A Karina Costa que está perguntando para você se, assim, desde o início dos sintomas, teria um momento ideal para realizar esse treinamento de força. Como existem picos e momentos de estabilidade, teria algo relacionado a um benefício em fazer esse treinamento de força nos momentos de estabilidade? No momento de instabilidade? De estabilidade. Estabilidade. O treino de força e o treino aeróbico, a gente faz a qualquer momento, né? Normalmente, esse paciente, quando tem um surto, ele não vai estar com a gente, ele vai estar em tratamento, vai fazer pulsoterapia, vai estar ou hospitalizado, ou então muitos vão fazer a pulso em locais como onde se faz tratamento para quimioterapia e tudo mais. Então, eles não vão estar com a gente fazendo físio. Então, quando tem o surto, o pico, a gente vai estar parado na físio, a gente não vai fazer. E aí a importância da gente, quando ele retornar para a físio, a gente reavaliar para ver o que aconteceu. Será que a gente tem que dar um passo para trás? Será que a gente tem que refazer os objetivos e o plano de tratamento? O que como a gente pode adequar? Então, quando está estável, quando a gente não tem esse pico de surto, quando tem a estabilidade, a gente faz exercício de força, treino aeróbico, sem problemas, e avaliando e fazendo os ajustes para cada um. Tá bom, Carol, obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui da Stephanie Raposo. Ela perguntou se você pode falar um pouco mais sobre a despotencialização como mecanismo adaptativo da desregulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal e como isso se relaciona com a esclerose múltipla.
como isso se relaciona com a esclerose múltipla, Isso, né? ela até fez um comentário aqui que esse trecho estava no slide da Cross. Isso, tá no slide. Eu vou até olhar melhor esse artigo para conseguir explicar melhor isso, mas explicando de certa maneira, como a gente tem qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo, a gente tem acometimento de qualquer parte, né, do sistema nervoso central, a gente tem uma melhor neuroplasticidade. E aí a gente, tendo uma despotencialização desse eixo, a gente consegue ter uma melhor neuroplasticidade, um melhor fator neuroprotetor. É mais ou menos isso, mas a gente pode até ver o artigo para ter uma explicação melhor sobre isso, mas é mais ou menos isso, tá? Tá bom, obrigada. A Ju queria fazer uma pergunta agora, se ela vai abrir o microfone. Pronto. Eu queria primeiramente parabenizar a Carol, né? Foi muito boa a palestra, como sempre. É uma fisioterapeuta que eu acompanho já há um tempo e, para mim, é uma das referências de neurofuncional. E eu queria fazer uma pergunta, que eu tô com um paciente de esclerose múltipla e ele tem se queixado bastante de tremor. Então, toda vez que ele vai ao realizar algum movimento com o membro superior, ele tem tremores e são bem intensos, assim, então ele não consegue mais ter aquela motricidade fina, né? E aí eu queria perguntar se isso está relacionado à fadiga em si, ou se isso está relacionado por ser um sintoma mesmo, ou por ser um sinal, coisa do tipo.